tempo não há encontro entre um presidente americano e um presidente venezuelano, hein? Bem-vindo mais uma vez. Faz muito tempo, Thiago. Eu precisei pesquisar, até anotei aqui a colinha, viu? 1990, George Bush pai, não o filho, recebeu na Casa Branca o presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez. 1990 eu não era nem nascido, já faz muito tempo mesmo, mas agora tudo aponta para que Donald Trump convide a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, encontro esse ainda sem data marcada, mas a intenção foi confirmada pela Casa Branca nesta quarta-feira. Muitas coisas devem ser discutidas entre eles, mas antes de Delcy Rodrigues viajar a Washington para se encontrar com Donald Trump, ela vai precisar de algo essencial: a retirada das sanções contra ela, contra o governo venezuelano, para que ela possa entrar nos Estados Unidos sem o risco de ser presa pelas autoridades locais. Enquanto isso não acontecer, dificilmente Delcy Rodrigues irá à Casa Branca, irá à sede do governo norte-americano para esse encontro. O que eles devem discutir? Bom, aí também abre espaço para muita interpretação. A Casa Branca não deu detalhes sobre o que pode ser o tema desse encontro, mas a gente pode imaginar o que vai acontecer. Entre as principais questões, claro, o petróleo. Hoje, a Agência Internacional de Energia disse o seguinte, que é muito difícil imaginar que a Venezuela retome aos níveis históricos, de recordes históricos, de exploração de petróleo no país, apesar de ter as maiores reservas do mundo. Hoje, a Venezuela produz menos de 1 milhão de barris de petróleo por dia, na média. Até chegou a bater a marca de 1 milhão ali em setembro do ano passado, aproximadamente, mas a infraestrutura venezuelana, atualmente, é considerada uma infraestrutura ultrapassada. Então não é apenas uma questão de abrir o mercado para a entrada de empresas norte-americanas ou de outros países ao redor do mundo, mas também uma questão de melhorar o equipamento, melhorar as condições para a exploração ali no país, senão não vai conseguir bater recordes históricos que ela já batia há cerca de 20 anos, aproximadamente, até um pouquinho mais do que isso, quando a Venezuela estava ali entre os maiores países produtores de petróleo do mundo. Ainda tem bons níveis, mas poderia ser melhor de acordo com as reservas que tem. E aí, Delcy Rodrigues também vai poder conversar com Donald Trump, esclarecer um pouquinho qual é o status, de fato, da situação política do país. Se há espaço ou não para a entrada de uma oposicionista como Maria Corina Machado no governo, apesar dos elogios que ela tem recebido de Donald Trump, Delcy Rodrigues. Trump ontem falou que com ela as conversas têm ido muito bem. Ainda assim, há esse desejo por mudança dos Estados Unidos e aí o nome de alguma oposicionista poderia surgir. E claro, Maria Corina Machado é a mais cotada. Quando que a Venezuela vai conseguir realizar essa transição segura que Donald Trump fala desde 3 de janeiro é também um grande mistério nesse momento. Fabrício, como você tem coragem de entrar aqui nesse estúdio e dizer que não era nascido em 1990, hein? Não era nem planejado em 1990, ainda. Thiago. Nascido é pouco ainda, viu? Então acho que tá na margem de segurança. Olha, eu já lembro da Guerra do Golfo em 90... dos 50 anos do Pelé, da Copa de 90, mas também do primeiro ano do governo Collor, né? Que a Dora sabe muito bem, o plano Collor tão falido como foi aqui. É verdade, mas eu estudei isso tudo, tá? Então, bom, assim, a linha do tempo tá bem definida aí, mas realmente, 1990 ainda faltava um tempinho, faltava uma década para eu vir ao mundo. Até amanhã, Fabrício, valeu. Até amanhã. Deixa eu girar os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo, a Dora e o Cristiano Vilela. Pode entrar, Denise? Começo por você que se lembra bem lá do plano Collor, assim como a Dora, né? Bom, e essa aproximação de Trump com a presidente interina da Venezuela e eles anunciando os valores já de venda de petróleo, né? Eu só acho desaforo o comentário do Fabrício. Há pouco, ele está aqui do lado, é o desaforo o que ele falou, mas é isso. A gente tem boa memória, a gente estudou bastante, né, Tiago? Mas é isso, a Assembleia lá na Venezuela, que aliás é presidida pelo irmão da atual presidente interina, está discutindo uma ampla reforma na legislação e olha só, apesar de em tese prosseguir com o chavismo, está estudando a possibilidade de abertura para investimentos estrangeiros na área petrolífera. É uma mudança na legislação. Jorge Rodrigues falou que essa proposta inclui a criação e a reforma de 29 leis
E entra a lei de hidrocarbonetos, que aí permitiria. Era uma coisa que pouco tempo atrás era proibido se falar na Venezuela, investimento estrangeiro, havia todo esse fechamento, estatização de todo o trabalho, só que houve sucateamento, uma pobreza absoluta no país, o desperdício de toda a reserva que tem, mesmo que seja um petróleo caro para ser extraído e depois refinado, que exija investimentos maiores e também preços de mercado melhores para valer a pena a exploração, é uma mudança de postura importante que certamente agrada o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por isso que ele vem elogiando o governo. Eles estão seguindo mais ou menos as diretrizes que ele queria. Bom, Cristiano Vilela, você também não era nascido em 90, aposto, né? Thiago, pior é que eu já era até grandinho, viu? Me lembro plenamente de todos esses detalhes, colecionava o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 90, então eu já era bem grandinho, me lembro bem desse contexto político e, aliás, das eleições de 89, da posse de Collor em 90, eleições de 89 que foram realmente as mais marcantes, algo realmente totalmente fora da curva em relação a todas as eleições que a gente pôde ver depois, desde a redemocratização. Então, a verdade é que, diferentemente do Naitsky, eu já lembro bem de tudo que aconteceu naquele período, viu? E para você comentar essa aproximação, né, dos dois. Pois é, eu vejo que era algo já imaginado. De fato, a nova presidente da Venezuela, ela não se sustenta do ponto de vista político, claramente, sem a bênção do governo americano. Então, é evidente que um movimento como esse, um gesto como esse, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e é extremamente vantajoso, importante para o presidente Donald Trump, à medida que será realmente um marco que vai demonstrar ali, que vai sacramentar, vai fazer a fotografia de vitória, da vitória obtida pelos Estados Unidos nesse conflito. E, por outro lado, é também relevo para a mandatária venezuelana no sentido de garantir a governabilidade e de começar a demonstrar para a sociedade, para os atores da política internacional, que de fato a Venezuela agora deverá retomar uma vida institucional. Então, eu vejo que é algo que seguramente deve acontecer. Complementar antes de ouvir a Dora? Eu quero complementar, Dora, porque nós estamos na sessão memória aqui, e o Vilela falou das eleições de 89, e eu lembro do desgaste que houve entre Brizola e Lula para o segundo turno. O resultado não saía rápido como agora, eles ficaram se provocando, então a Dora falava há pouco dessa a união que deve haver dos candidatos de direita no segundo turno, mas dependendo do processo eleitoral, de debates, do tom das campanhas, pode haver racha sim. Não tem agora, mas pode haver lá na frente, mesmo eles defendendo a mesma linha política, não é, Dora? O que você acha disso? Olha, primeiro que em 89 não tinha segundo turno, não teve segundo turno, né? Eleição de 89, sim, porque a eleição foi eleição casada. Lula e Collor, claro, evidente. Nossa, a Constituição foi 88. Olha, eu não sei, acho que é uma configuração completamente diferente. Agora, adorei a sessão anos 90, não sei se o Fabrício está ainda aí, mas muito fofo, né? A pessoa me dizer, na minha cara, que nos anos 90 ainda tinha tempo para vir ao mundo. E todo sabido desse jeito. Isso é que é muito bom, esse menino. Olha só. Vamos falar de Trump e aproximação da Delcy. Realmente é alguma coisa muito esperada, porque o Trump não parece minimamente interessado na retomada da democracia na Venezuela, né? E a Delcy Rodrigues é uma chavista, ela negocia com o Trump, mas é uma chavista. O regime continua o mesmo, o exército todo dominado, as milícias muito ativas, as pessoas vivendo um regime de opressão, muitos presos políticos. Então, é algo que não vejo nenhum avanço democrático, que é o que interessa, foi o que infelicitou a ditadura chavista, foi o que infelicitou a Venezuela, transformou a Venezuela do país mais rico da América Latina nessa coisa que é hoje, com as pessoas sofrendo, com as pessoas indo embora do país. Então, eu não vejo, e também
a Maria Corina Machado, que parecia ser ali uma esperança, esse vexame, esse espetáculo de sabugice que ela fez em relação ao Trump, dando a medalha do Prêmio Nobel a ele, tudo um vexame. Então, não vejo que haja nenhum horizonte muito favorável, muito claro para a Venezuela, pelo menos, assim, vou dizer, até no médio prazo. Só para fechar, viu, Vilela? Quero só a sua ratificação aqui. O dia mais triste daquele ano de 90 foi 24 de junho, quando o Canidia fez o gol da Argentina contra o Brasil na Copa de 90 e eliminou a seleção nas oitavas de final. Você concorda? Deram água contaminada para os brasileiros, hein? O branco tomou água batizada. Concordo totalmente. Eu era garoto, chorei nesse dia. O Brasil, apesar das grandes críticas que tinha aquela seleção de Nazzaroni, mas se a gente for olhar bem, tinha um belo time, né? Com Romário, com Careca, Miller, enfim. Mas que infelizmente acabou sucumbindo ao talento dos argentinos e que foram à final. Mas dessa vez quem levou foi os alemães.